estou aqui com o tecnólogo Gilvan Bueno, que é membro da Comissão de Finanças do CRA-RJ. Tudo bom, Gilvan? Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Então, para começar, vamos falar um pouco, então, como é que está esse mercado de finanças para aquele profissional de administração que está querendo entrar nele? Um dos melhores momentos dos últimos tempos para o administrador é a composição econômica do Brasil. No que toca a taxa de juros, o Brasil tem a menor taxa de juros, ou seja, o governo ele quer estimular o empreendedorismo, né? A aquisição de capital, a aquisição de material humano, planos estratégicos para esse crescimento, que o consumo das famílias vem cada vez menor, então ele vai precisar de um administrador que consiga capturar todas as oportunidades. Então, na hora dele fazer a alocação de recursos, na hora dele contratar, então o governo espera que o Brasil tenha novos participantes do mercado e o administrador ele tem todas as competências para capturar cada uma dessas oportunidades. E também tem a questão de certificações. Quais são as certificações tanto para entrar nesse mercado de ação nacional e internacional? Excelente pergunta. Muitas pessoas, quando acaba a faculdade, se nós olharmos o quadro do desemprego, o jovem tem entre 18 a 24 anos, ele é uma grande parcela dos desempregados do Brasil. Dentro desse cenário, ele já sai desempregado. Então, como é que ele pode buscar empregabilidade? Se o mercado de capitais, o mercado financeiro, ele quer contratar novos agentes para trabalhar, e eu não estou falando aqui só dos bancos, eu também estou falando das empresas, né? O Brasil tem agora uma busca pela abertura de capital, ou seja, sociedades anônimas que querem abrir o seu capital, elas irão, através do mercado de capitais, da Bolsa de Valores, vender suas participações, ou seja, ele quer capturar dinheiro, ele vende uma participação da empresa. Então, nesse cenário de vender participação, ele vai precisar de um profissional certificado. E aí você tem as certificações clássicas, que se chama CPA 10 e CPA 20. Anteriormente, nós fizemos um programa que está no CRA Play, que é certificações normalmente quem trabalha no ramo bancário, mas quem quer ser, por exemplo, consultor, ele tem uma certificação chamada CFP, que é uma certificação de planejador financeiro. Se ele quer ser gestor de fundos, ele tem um CGA. E aí, se nós pensarmos em números, esses números são muito pequenos, né? Você tem 320 mil pessoas aqui com CPA 10, que inicialmente quem está entrando no banco, um jovem estagiário, que quer começar dentro de um banco. Você tem a CPA 20, né, que é já um gerente de conta e relacionamento, que tem quase 150 mil certificações, ou seja, são números muito, muito pequenos, né, dentro do grande universo que tem no Brasil de poder econômico. Na área de planejador financeiro, você tem quase 5 mil pessoas certificadas, né? E aí no campo internacional, que é uma prova mais desafiadora, são 3 provas, chama-se CFA, né, que é uma certificação internacional, é uma prova por ano, a prova é totalmente em inglês. Esse aí é uma certificação de muita notoriedade no mercado financeiro. Por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas normalmente que querem trabalhar no mercado financeiro, elas não vão para o MBA, que é um passo normal nosso aqui, eles se preparam para fazer essa prova chamada CFA. Mas também tem várias áreas, né, como você disse, para a pessoa investir, para o empreendedor investir. Uma delas é o Tesouro Direto. Como é que funciona o Tesouro Direto? Mais uma vez, uma ótima pergunta pelo seguinte aspecto. O Tesouro Direto, vamos pensar que esse empreendedor seja um investidor iniciante, né, que ele tem ali seu capital, tem pouco recurso, quer começar a investir e ele quer guardar ali um valor. Às vezes as pessoas têm uma pequena dificuldade de compreender o que é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é uma grande plataforma onde as pessoas compram títulos, frações de títulos. Hoje no Brasil é uma modalidade em muito crescimento, com muito crescimento, porque ele permite você investir com 30, 50 e 100 reais, ou mais valores. Mas a ideia de você, porque normalmente tem aquela discussão de que você precisa ter muito valor para investir. Não, Tesouro Direto com 30 reais você consegue já começar a investir no Tesouro Direto. Para acessar o Tesouro Direto você precisa de uma conta numa corretora, aí você vai fazer uma transferência bancária do seu banco para essa corretora vai ter o saldo e o próprio investidor vai na plataforma do Tesouro Direto e compra os títulos públicos. Para quem quer começar a fazer a sua poupança de longo prazo, a sua reserva de patrimônio, a sua reserva de emergência, é um excelente primeiro passo, sempre respeitando uma questão importante que é a ideia do perfil do investidor. Quando você quer falar em investimento, você não vai investir de qualquer maneira. Você tem ali um formulário, um perfil, e as pessoas respondem esse questionário, identificam o perfil e começam o investimento.
E o investimento em ouro, ele é muito diferente do Tesouro Direto? Como é que faz? Como é que pode fazer? Excelente pergunta. O ouro nos últimos meses subiu algo em torno de 23%. É uma moeda muito procurada. Tem um termo em inglês chamado flight to quality, que é voando para a qualidade. Então, à medida que você tem muita incerteza, pouca certeza do que está acontecendo, muita instabilidade, você tem alguns ativos que funcionam da seguinte maneira. O preço do dólar, ele tende a disparar, né, porque você tem uma reserva, uma saída de capital estrangeiro. Então, à medida que você tem pouco esse bem circulando no Brasil, o preço da moeda tende a subir. Então, o dólar tem uma grande valorização esse ano, principalmente agora no mês de agosto, que chegou aí a quase R$ 4,20. Pensando que no início do ano ele era R$ 3,70 e agora ele está R$ 4,20. Então, à medida que você tem muita incerteza, o preço do dólar dispara. Tá? Então, isso é algo assustador. E o preço do ouro, você acaba fugindo para uma coisa mais estável, que é o ouro. Então, o ouro ele tem, num cenário de muita incerteza, forte valorização. Você pode me estar perguntando, e Gilvan, você está recomendando o preço do ouro? Não, é um ativo financeiro, é um título, né, de investimento, vamos colocar assim, que teve uma forte valorização. Será que é o momento de comprar ouro? Muitos analistas, principalmente, têm algumas reportagens nos principais veículos de comunicação no quesito econômico, que mostram que já subiu muito, que talvez tenha que aguardar um pouco mais, mas para quem quer começar a investir, o ouro já é um outro caminho. O Tesouro Direto é para reserva de emergência e o ouro é para o seguinte, para você que é investidor com mais conhecimento, que entenda, que tenha poder econômico, que tenha ali o desembolso um pouco alto, né? Então, já aquele investidor que já tem patrimônio, que já sabe que ele está investindo. Mas se você fizer um curso de especializar, entender os seus riscos e respeitar o seu perfil como investidor, isso está desconstruído. Então, o Brasil ele tem diversas formas para esse investidor conseguir investir, seja em ouro, seja no Tesouro Direto, e ele também tem que analisar o índice de inflação, para ele ver qual é o mais vantajoso. Como é que ele vai fazer essa análise? É ele mesmo ou às vezes essa corretora que está fazendo esse auxílio? Como é que funciona? Acho que o primeiro grande critério a destacar é a questão de entender o que é inflação. A inflação é o seu poder de compra sendo reduzido. Como é que seria isso na prática? Nós vamos comprar hoje 1 quilo de feijão, é 10. Vamos voltar daqui 12 meses, é 12. Ou seja, o meu dinheiro que comprava 1 quilo de feijão não é o mesmo daqui 12 meses. Então, dentro desse cenário, aconteceu ali a inflação. O meu poder de compra foi reduzido. O Brasil, nos últimos anos, principalmente com o real, a ideia do real foi combater ter ali uma meta de inflação. Essa meta de inflação ela é pensada pelo Conselho Monetário Nacional. Ela hoje está num patamar de 4%, ou seja, o Brasil não pode deixar a inflação passar de 4%. No acumulado de 12 meses, essa inflação está 3,5%. Tá? Então, bem, dito, explicamos aqui a inflação, o Conselho Monetário Nacional cria uma meta de inflação. Aí como é que ele vai entender esse comportamento? Existe um índice chamado IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que olha muito a relação de preços de consumo das famílias no varejo, e esse índice aqui controla a inflação, e aí o IBGE sempre apresenta mensalmente como é que está a inflação. Bem, entendemos a inflação, agora vamos usar ela no quesito mercado de capitais. Então, eu tenho que ter um investimento sempre superior à taxa de inflação. Ou seja, as pessoas falam assim, mas a poupança é um bom produto? Tem um negócio importante, a poupança tem uma rentabilidade de 3,5%. Então, se a inflação foi 3,5% e a poupança foi 3,5%, o seu ganho real é zero. O que é o ganho real? É comparar o meu ganho bruto e descontar a inflação. Quando eu faço isso, eu sei que eu tive uma rentabilidade superior ou abaixo da inflação. Então, a inflação, ela em agosto, mostrou alguns dados super importantes. Você teve uma redução na saúde, na alimentação, nos transportes também teve uma grande queda. E o que mais puxou a inflação no último mês, ou seja, o custo de vida ficou mais caro, através da energia elétrica. A energia elétrica ela saiu da bandeira amarela, foi para a bandeira vermelha, então isso deixou o custo de vida um pouco mais caro. Então, a inflação no mercado financeiro, nós observamos ela para entender a relação dos preços, o meu ganho real e que o governo tome medidas. E à medida que ele enxerga que a inflação está saindo do controle, ele tem que fazer uma coisa chamada política monetária para consertar a inflação. Porque se a população começa a perceber que ele não consegue comprar,
e quando ele vai no mercado ele traz cada vez menos itens para sua cesta básica, ela fica preocupada e começa a ter um descrédito no governo. É uma relação muito bonita, né, se você for pensar, porque assim, à medida que você... E aí é uma coisa boa, né? Nós fizemos um programa muito legal aqui, que foi os 25 anos do Plano Real, onde nós apresentávamos isso, né? A importância do Plano Real foi estabilidade dos preços, ou seja, controle da inflação. Agora nós conseguimos fazer, por exemplo, endividamento, aquisição de bens, planejamentos futuros, que no Brasil passado, antes do Real, era muito difícil. Então esses são os benefícios de entender a inflação. E você acabou de falar a questão de endividamento. E aquelas pessoas que estão endividadas e querem entrar no mercado financeiro, como é que elas devem fazer? Essa semana tem uma coisa muito especial, né? Na sexta-feira começa ali, eu acho que no finalzinho da semana, talvez quinta, a liberação do fundo de garantia. R$500. No primeiro momento, eu te confesso que até eu mesmo critiquei isso. Falei, nossa, só R$500? Mas assim, a NC junto com o Serasa mostraram um estudo super curioso que 40% dos endividados no Brasil devem R$500. Ou seja, se nós pegarmos esses R$500 e a população liquidar suas dívidas, elas voltarão a consumir. Ou seja, a ideia de você liberar esse fator de endividamento do seu dia a dia estimula um novo consumidor. E esse novo consumidor vai colocar o dinheiro em circulação e ativar a economia. Então é super positivo essa liberação. Para quem está endividado, a primeira ideia é ele entender os juros que ele paga por essa dívida. Ou seja, então vamos destacar aqui, então tem dívida do cheque especial, é 11% ao mês, então uma dívida cara. Eu tenho uma dívida de não pagar o cartão de crédito na fatura total, então o meu dinheiro mensalmente, se eu não pagar, vai crescer 15% a minha dívida, então, ou seja, e aí nessa hora do endividamento ele tem que liquidar as dívidas mais caras, ou seja, que tem maior parcela de juros, e buscar por dívidas, se for possível, com menor juros. Então, normalmente, a gente enxerga aqui essa ideia, questão do crédito consignado, de realocar a dívida, de vender a dívida para outras instituições, é muito positivo. Então, se está endividado, aonde a minha dívida cresce mais rápida? Em taxa de juros altas? Então eu começo liquidando essas aqui até chegar na menor e depois estabilizar. E hoje o Banco Central fez uma série de medidas muito legais, que é a ideia de você não deixar esse endividamento. Só para você ter uma comparação, quem utiliza o cheque especial enxerga a sua dívida crescer 300% ao ano. É algo assustador, né? E a população às vezes não entende essa questão, é importante a gente fazer essa apresentação. Então, Gilvan, o mercado de ações está aí, a pessoa pode chegar, se interessar, procurar capacitação para entrar nesse mercado. Agora, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o profissional da administração no hoje, dia 9 de setembro. Hoje é um dia muito especial, eu sou administrador, agradeço muito a administração, eu fiz colégio público aqui no Rio de Janeiro, chama CIEP, né? Fiz um CIEP, aí ganhei uma boa nota. Aí fiz o Enem, aí fiz o ProUni e na época eu consegui ali uma bolsa em gestão financeira, né? Eu sou um tecnólogo em gestão financeira, foi muito importante para a minha formação. Tudo que eu construí no mercado financeiro já são 11 anos, por bancos de investimento principalmente, foi baseado na administração. Então, ao administrador eu falo, você tem uma profissão com muitas possibilidades, seja apaixonado por isso, não desista dos seus sonhos, por mais difícil que seja, não se desestimule, e quem faz a faculdade é o aluno. Acho que a minha maior mensagem é quem faz a faculdade é o aluno. E no final, tem uma coisa muito importante. Eu acho que para o administrador é o melhor momento da profissão. Porque a relação do investimento, a relação do empreender, ela depende do administrador. Então, acho que o administrador ele tem que olhar para as novas possibilidades, novos mercados, e enxergar que essa é uma profissão que ele vai carregar com orgulho durante muitos anos. Eu sou muito orgulhoso dessa profissão. Muito obrigada, Gilvan. Obrigada pela participação. Parabéns pelo seu dia. Obrigado, você também.